Olá a Mi nombre es todos, Paula eu López, sou soy Paula Head de Pro Lopes, Market Head Strategy en da equipe de HitsCorp. Market Strategy na Kids Pro Market Corp Strategy e a nossa significa que da equipe dá soporte a las suporte às marcas marcas en na toda la região región para toda desarrollar para distintas desenvolver estrategias y diferentes poder conectar con la estratégias audiencia de para Kids and conectar Teens com de a manera audiência eficiente. de Kids and A Teens de continuación, maneira voy a eficiente. compartirles algunas Agora eu vou compartilhar recomendaciones algumas y datos recomendações claves e para tener en cuenta a dados-chave la hora de para empezar a pensar considerar una na hora de estrategia para pensar este numa segmento estratégia para esse y diferentes segmento aspectos a e tener en diferentes cuenta y sobre aspectos todo a entender por qué es considerar para necesario entender que por que é desarrollemos necessário desenvolver estrategias estratégias específicas para este específicas para segmento. esse segmento. Para eso les voy a compartir tres Então, razones eu claves vou como disparadores, compartilhar três que son, motivos-chave. por un lado, Primeiro, sabemos sabemos que que as los niños y crianças e adolescentes de adolescentes la actualidad atualmente son são 100% totalmente nativos nativos digitales. digitais. Tienen una gran opción de todos los devices Conhecem y todos os también de todo lo que es el devices, mundo o de mundo da Internet, están súper internet, inmersos en él, mas a pero también hay internet mucho não foi potencial para pensada ellos, para por eles. lo que Então, varias muitos regulaciones se están regulamentos implementando estão en los sendo distintos países y implementados hay nos que tener diferentes en cuenta países e temos realmente que cuáles son los entender os requisitos para diferentes poder conectar con requisitos ellos para de manera conectar com segura. eles de maneira segura. Por otro lado, tenemos que los Também niños y adolescentes, sabemos y que seguramente si os ustedes adolescentes e as tienen cerca crianças, e se vocês alguno de estão ellos, perto de algum me deles, darán vão la razón concordar en este dato, comigo que es que que los eles são os grandes grandes influenciadores y influenciadores e decisores de las decisores das compras, tanto compras, tanto individuales como del individuais hogar. quanto En do tercera lar. instancia, E vemos terceiro, que las vemos que a fidelidades que fidelidade que desarrollan los desenvolvam niños as o las crianças ou as personas pessoas para com con las as marcas en marcas realidad se da cada se vez a una dá edad a más cada vez temprana, mais por lo que cedo. es clave como Então, como marca marca, é muito empezar a importante construir começar a el construir journey que o queremos journey, a trabajar con los experiência que niños nós y poder queremos trabajar desenvolver estas com as relaciones a nivel crianças, marcarias y para poder trabalhar com generar essas esta relações em nível da cercanía con marca, ellos. para ficar perto deles. Entonces, a modo de kickoff, Então, com o algunos kickoff, datos que alguns están buenos dados siempre que são para entrar en bons calor y para tenerlos en considerar. cuenta. Acá lo que les voy a Agora eu vou compartir mostrar es la a penetración penetração a em nivel nível de acceso y acesso e de ownership de smartphones de niños y smartphones adolescentes en la de región. crianças e Claramente son los adolescentes da reyes del mundo região. Eles digital são os y reis do mundo 85% digital de e los niños en la región tienen 85% das acceso a un crianças na região smartphone. têm acesso a um smartphone. Pero podemos ver Mas las temos aí distribuciones as a través de los diferenças entre países. os La edad países. promedio A idade a nivel académico média ya na América tiene su Latina primer para o primeiro smartphone es a smartphone los são 9 9 años. Sin anos. embargo, hay Porém, joven desde los a 3 partir años que dos ya es 3 anos dispositivo de já tem acesso padre, como o madre dispositivo do pai, o da incluso mãe ou dos hermanos. irmãos. Los datos que les estoy Esses compartiendo son dados del Insight são do Portal de ASKids Insight Portal del do final del último AskKids trimestre de do último 2021, así que son trimestre súper de frescos y 2021 e reactualizados. são bem atuais. También, al margen de ser los Além de reyes ser os reis del do mundo mundo digital, son los digital, CEOs del são os CEOs do entretenimiento. Habrán visto entretenimento. algunas de Vocês nuestras já assistiram presentaciones alguns dos nossos y vídeos los e temas están apresentações por onde nós referirse a falamos esta sobre frase, isso, porque porque en em realidad los realidade chicos están as siempre crianças estão consumiendo sempre entretenimiento a consumindo través de sus entretenimento dispositivos. En através dos primera seus instancia, dispositivos. ven videos Assistem cortos en vídeos YouTube. curtinhos no Segundo, actividad YouTube. preferida de los más chicos es Segundo, jugar jogam videojuegos, ya sea a través de videogames aplicaciones, páginas através web o mismo consolas dos de cualquier websites dispositivos. ou Y através também por de último, chatear con consolas, amigos o en caso de los más consolos adolescentes, e usar também redes podem sociales. conversar com amigos através do chat ou a mídia social. Todos estos usos que los Todos chicos esses tienen usos que del as mundo digital, crianças de sus têm distintos do devices y el mundo tipo de digital e o contenidos que tipo de consumen, conteúdo que nos da a nosotros consomem, como nos dá marcas como marcas múltiples múltiplas oportunidades para poder oportunidades conectar para con conectar com ellos. eles. Lo que tenemos que hacer es O que temos tener en que ter claro claro é qué que queremos nós conseguir queremos a conseguir, través de cada através de uno de estos cada um desses contactos, así contatos, podemos para potenciar cada uno de potencializar los cada um touchpoints. dos touchpoints. Para Para eso, isso, é clave chave entender entender que que con com los as niños crianças no não podemos podemos generalizar. Acá comparto generalizar. con ustedes E aí tres eu vou compartilhar subsegmentos com cuando nos vocês referimos al três público de los menores de 18 años. subsegmentos, Tenemos toddlers, que que são, son primeiro, niños toddlers, de 0 crianças a de 3 0 a años, 3 que en su anos, mayoría es gran e parte de grande esta parte etapa. dessa Cuando etapa consumen contenido lo hacen tem o acompañados de sus consumo de padres y ya conteúdo vamos a ver com a cuál es el rol que companhia ellos dos tienen en la pais e vamos decisión ver qual é seu de qué papel contenidos para ver mostrarle que a conteúdos sus hijos. mostrar para a Por otro criança. lado, Também tenemos los temos os preschoolers, que preschoolers, son los crianças nenes de de 4 a 4 a 6 6 años. anos, Luego los kids kids de de 7 a 7 a 9 9, años, tweens de tweens de 10 a 10 a 12 12 años e y finalmente finalmente los teens teens de de 13 a 13 a 16. 16. Y estos segmentos
es como la primera E esses são os priorización que podemos segmentos da hacer de primeira ellos. categorização deles. Ahora E metiéndonos un poco agora, en falando um cómo van pouco sobre o desarrollando los desenvolvimento gustos dos gostos e e intereses interesses, a medida que van enquanto vão creciendo, crescendo, vemos vemos que que desde de los 0 3 a años la 3 a decisión es decisão é full totalmente dos decide, pais. son São ellos quienes eles deciden quem qué decidem contenidos que mostrarles y conteúdos también mostrar qué e que productos produtos comprar comprar para as para los crianças. niños. Después, a medida Depois, que à van medida que creciendo, vão entre los crescendo, 4 o 6 entre años, 4 e empiezan a 6 anos, desarrollar sus desenvolvem primeros seus primeiros gustos. gostos. Ya cuando están en la E na primaria, escola, empiezan a entre 7 e introducirles desde 9 9 años anos, el o rol que papel tienen dos sus amigos o amigos e mismos dos youtubers youtubers o ou distintos outros influencers influenciadores empieza a ser começa a ser un poco um más pouco mais interessante interesante em en cómo termos de van como escuchando estas escutam essas opiniones para opiniões empezar a para definir começar a sus definir seus gustos. Empieza a gostos. aparecer una Então, tem influencia uma por parte de influência de terceros terceiros até hasta os los 9 9 años. anos. Cuando empiezan en la Na preadolescencia, cuando son pré-adolescência, quando tweens, são digamos, tweens, es el momento é bisagra um en el que momento onde rechazan las marcas rejeitam as lineadas marcas y mais quieren tipo de tener esa criança e nueva querem imagen y ter pasar como la uma vida nova que están imagem, hasta uma vida um ahorita, pouco mais ser ellos adulta e gostariam de quienes ser deciden y eles eligen e elas sus propias marcas, ¿no? Es como quem dar un escolhem as paso próprias hacia una marcas. nueva É como um etapa. passo para uma nova Finalmente, etapa. cuando son adolescentes, E es na donde más adolescência terminan é de quando acabam definir su de definir a identidad sua a través identidade de las por marcas meio que das marcas eligen, que escolhem buscando en general, no siempre, pero en e, general, em alguna geral, aprobación de procuram a terceros, que aprovação puede de ser por terceiras, pode familia, dizer a amigos família, o distintos amigos ou referentes outras para ellos. referências para eles. A medida que van creciendo, Então, vimos com o cómo van crescimento, nós cambiando su vemos como relación vai mudando a sua relação com con algumas algunas marcas marcas, o cómo van desarrollando ou sus como propios gustos desenvolvem os seus y las próprios gostos, categorías en las e nas cuales tienen categorias onde tem decisiones se van decisão, aumentando a medida vão que van aumentando creciendo. à En primera medida que vão instancia tenemos crescendo. los gustos Primeiro más temos os sencillos, gostos ¿no? mais Que están simples, más cercanos a mais lo que perto son a marcas de marcas de juguetes o marcas de brinquedos, ou alimentos y bebidas que ven alimentos en el supermercado e cuando van a bebidas, revisarlos quando con, vão para o con sus supermercado padres. com os Después pais, empiezan a e depois conocer começam a conhecer dispositivos dispositivos digitales, digitais mismo eventos que e antes podías eventos, encontrar por en sala de exemplo, o cine, qué película cinema, íbamos a ir que a ver filme y vão demás. assistir. Después ya pasamos, cuando hablamos del Também, rechazo de quando las marcas falamos alineadas y da empezar a rejeição fijarse das en alguna marcas un tipo poquito de más criança e adulta, esse passo para a vida mais todo lo que es adulta, indumentaria temos y libros son roupas e como livros que drivers são a la drivers para a definición de definição personalidad. de Entonces, ¿qué es lo personalidade que que as finalmente crianças cuando son usam. E quando são adolescentes tienen adolescentes, mayor injerencia en lo têm que son las decisiones mais verticales participação nas de decisões vacaciones o verticais mismo de electrónicos. Pero ¿qué férias pasa? ou Mientras outras que ellos coisas van também. desarrollando sus gustos y Mas, com esse conocimiento, las desenvolvimento, marcas y la as relación marcas con e a las marcas relação com as también marcas crecen. também é Ahora desenvolvida. lo que vamos a ver es cómo influye la E exposición que agora tienen los vamos niños ver en cada una qual é a de las influência etapas da de la vida exposição que as crianças con têm na la sua vida, relación com que a generan relação y que cómo podemos geram e como é que potenciar cada poderíamos una. potencializar Van a cada empezar a uma definir para entender próximamente el qual seria ideal o como momento marca ideal cada como uno en marca, el vertical en el cual esté considerando o nosso trabajando, vertical, puede para empezar a tener ter una uma presencia y una presença e relación uma con ellos. relação com eles. Como vimos en el slide No anterior, slide cuando tienen anterior, de 0 a 3 años y mismo hasta los 4 hablamos en vemos exposición a como los de medios, 0 a el control 4 parental anos está súper os presente y pais más estão muito ahora presentes, los padres están especialmente súper atentos agora a que qué os tipo de pais estão contenido muito ligados consumen sus hijos y como o son tipo de expuestos sus hijos, conteúdo así que que son ellos principalmente quienes usam deciden e qué tipo de contenido van a assistem ver às suas los crianças, chicos, ya seus sea filhos. en Então, episodios vão que les ser pueden eles poner quem vão en decidir YouTube o en YouTube se vão usar o Kids o YouTube, mismo YouTube en Kids distintos ou sistemas de outros sistemas SVOD. de SVOD. Entonces, la respuesta de Então, los a chicos ante resposta das estos crianças estímulos, ya perante sean esses contenidos estímulos, como sean sejam marcas, conteúdos ou marcas, es que les é que gusta y no gostam les ou não gusta un gostam um producto, pero no produto, tienen mas una não têm decisión uma decisão puntual para que desarrollan desenvolver hasta los até 4 4 años. anos. Sin embargo, Porém, a medida com que van seu creciendo sus hijos, crescimento, tienen eles mayor têm maior independencia y como vimos independência un par de e, como slidesísimas já atrás, falamos empiezan a antes, tener começam a ter acceso a acesso a devices, ya devices, sea seja propios próprio o de de terceros, terceiros, y e son ellos são quienes eles empiezan a quem gestionar qué vão tipo de gerir contenido que tipo quieren de conteúdo acceder. vão Y acessar. al ser ellos E quienes como são deciden con eles e posterior elas paso de independencia decidindo qué os contenidos van a ver, conteúdos, son são ellos los que eles empiezan os a que desarrollar começam a sus desenvolver primeros esses deseos. primeiros No quiero este desejos. producto,
Eu quero esse produto que eu vi nesse conteúdo desse influenciador que eu Luego, acompanho. cuando ya están en la Depois, etapa que na decimos etapa tween, o sea, twin, preadolescente, como pré-adolescente, vimos, ya já tienen tem muchas más muitas mais fuentes de fontes de información informação y e fuentes a las cuales fontes às están quais estão expuestos, ya sea de expostos, manera seja no digital mundo o en el mundo digital ou no mundo offline, offline. digamos. Recordemos la influencia que empiezan a tener Os los amigos amigos começam a y ter las terceras influência, partes os ante sus terceiros decisiones. também, e Y en nessa general empiezan a idade realizar las começam a primeras actividades fazer de as research, primeiras ¿no? atividades Veo de un research. anuncio, veo un producto, veo Anúncio, un produto, influencer, un influenciador, gamer que gamer que está está usando utilizando alguma alguna marca, marca, me chama llama la atención atenção y e eu empiezo a começo a investigar pesquisar mais más sobre a sobre esa marca marca o ou sobre sobre o ese producto produto e ese como esse producto puede produto empezar a poderia formar ser parte parte da de mi minha vida. vida. Acá se desarrolla un Aí deseo temos um bastante grande desenvolvimento do y es desejo bastante el grande pico, e é ¿no? o A pico a partir de partir dos los 9, 9, 10 10 anos, años, el nivel de o nível influencia de que desarrollan influência los que chicos desenvolvem as en las casas, crianças en los em hogares, casa con com sus seus padres y pais mismo e para com con sus seus pares pares también também é es bem muy alto. alto. Obviamente se mantiene cuando son Obviamente, se mantém adolescentes, durante a en donde adolescência, ya onde já habían tinham empezado a construir ciertas começado a relaciones con construir las algumas marcas relações com as y marcas, ahora que están mas expuestos a agora, com a múltiples exposição fuentes a múltiplas de fontes de información, informação, la a relación con las relação com marcas as es cada vez más marcas é cada importante vez porque mais empiezan a importante desarrollar porque estos começam a primeros pasos de desenvolver esses fidelidad en una marca, primeiros ¿no? Ya son passos fans, de ya entienden fidelidade. cuáles son Já las são marcas que les fãs, definen esa personalidad entendem que que tanto marca vai buscan definir a desarrollar en la sua adolescencia y en general son bastante identidade para a fieles tanto adolescência a e, em quienes geral, siguen são como pueden ser fiéis influencers com y gamers, os como también a las influenciadores, marcas que os eligen. gamers que eles Suelen acompanham mantener ou seguem e como as esta marcas. fidelidad Então, para con mantém essa ellas. fidelidade para elas. Y E eu recién mencioné falei cuándo qual es é el o momento que la momento influencia que marcan y da que tienen en los influência hogares que es tem em súper casa, alta, que que é es bem alta, a que é los aos 9 9 años. anos. Ahí influencian en Aí tem distintas influência em categorías diferentes y categorias. no solo lo declaran E ellos, não sino también que apenas los eles falam padres, el disso, 75% de 75% los dos padres pais en da América Latinoamérica Latina afirman ser afirmam ser altamente altamente influenciados por influenciados sus pelos hijos y filhos. sobre el margen E na derecho parte de direita la da pantalla tela pueden ver temos aí distintas diferentes industrias o categorias, categorías, como como pueden ser juegos, brinquedos, obviamente que cuanto obviamente, más chicos son, se a mayor es la criança influencia de é los mais niños en la categoría de menor, juguetes. maior é a Después tenemos influência juegos de em mesa, que la brinquedos. influencia está más Depois sobre los temos kids que en los jogos tweens. de En tabuleiro, la industria del com uma entretenimiento, influência principalmente en entre las películas, se kids mantiene e pareja tweens, el a nivel de indústria de influencia. Veríamos entretenimento, estándares por ahí principalmente antes que filmes, cuando é los chicos tienen entre semelhante o nível 7 de y 9 años, influência, como influencian falamos em bastante outro en slide, com as los crianças eventos entre que realizan 7 e en 9 familia anos, y tem uno uma de ellos es influência ir nos al cine eventos o que se también fazem em consumir família, e uma películas de deles manera é ir on demand. para o cinema Después ou podemos encontrar, por consumir ejemplo, la filmes categoría on de demand. alimentos y bebidas, Depois que si temos bien a el nivel de categoria de influencia alimentos ronda e en el bebidas. 50% cuando son bien E chicos, va embora o creciendo nível de hasta influência llegar al esteja em torno a 60% 51% y quando es una são de las bem categorías pequenos, vai en las cuales ellos crescendo son até más mais de 60% autónomos e a uma la das hora de categorias onde decidir la eles compra y são mais ejecutar la compra. autônomos na hora de De hecho, decidir aprovecho y los a invito a compra e ver también la executá-la. sesión de De fato, eu Sabrina convido Aguilar, que es vocês a ver puntualmente a de alimentos y sessão da bebidas, que va a estar Sabrina disponible Aguilar, en que breve vai también para falar que puedan especialmente sobre hacer un alimentos e zoom in bebidas, que vai particularmente en ficar esta disponível categoría. daqui a Y por pouco, último tenemos las para que vocês suscripciones possam de aprofundar um pouco SVOD, que nessa es una categoría categoria. también E en la finalmente cual temos perdón, as los niños assinaturas SVOD, que tienen também un é gran uma poder de influencia categoria sobre na los qual as padres, sobre todo en este crianças último têm um año, que grande poder en lo de que es influência sobre Latinoamérica os los pais, distintos especialmente no último prestadores ano, porque na América son Latina muchos más, la competencia es as más diferentes feroz plataformas en são cierto mais e aspecto mais, a para poder concorrência é tener mais estas forte suscripciones y em los algum chicos aspecto para tienen este ter poder de essas influencia en los assinaturas, e as padres crianças les adelanto algo al respecto têm um que poder de influência nos los pais, chicos e de les fato eu vou interesa mucho el tipo contar de contenido que que as les crianças brindan têm los muito distintos interesse no prestadores de tipo de SVOD más conteúdo que la marca en sí. que Buscan oferecem os bastante los diferentes contenidos que fornecedores de juntos les interesen. SVOD, Así mas que do que bueno, na seguramente en marca, breve sabe? Tem disponible mais a sabremos ver algo com os al respecto. conteúdos que estão perto dos seus interesses. Y les decía que son grandes adquisitores también, no E solo como los eu conoce a los falei, padres, sino
eles também são todos los países, grandes como vemos en esta slide, reciben una compradores. mesada en las cuales hacen Em todos uso os de la países, misma, eles digamos, justamente del recebem gasto um promedio del dinheiro último que mes. Acá estamos usam, como viendo temos un aí na promedio tela, a de despesa kits média and do último teens mês. E desde aí los temos uma 3 a los média 17 años, de así kits que and teens obviamente es entre posible hacer una 3 e apertura 17 en los anos. subsegmentos Então, que mencionamos en una obviamente, é primera instancia, pero para que possível se den una idea, en los separar em distintos países de subsegmentos, Latinoamérica los mas niños para que reciben en vocês tenham promedio uma ideia, nos más de diferentes países da $30 América Latina, al as mes crianças y las recebem, categorías en las em cuales média, más mais de invierten o $30 esa por es mês. representada son alimentos y E bebidas, nas comida categorias que rica, mais restaurantes investem esse en esta dinheiro, que categoría, recebem dos pais, juguetes y são videojuegos. alimentos e Videojuegos a bebidas, nivel brinquedos e consola se videogames. logran Videogames ahorrar em durante varios nível meses, pero también consolo, se distintas conseguem compras dentro de los poupar durante metaverse, muitos de estos meses, mas nuevos também universos que los chicos compras realmente dominan dentro dos súper bien y es metaverse, tan importante desses novos universos que la vida eles social dominam que muito tienen bem. en los metaverse como fuera de E é ellos. muito importante a vida social que Ahora tem bien, dentro dos metaversos e também ¿qué fora deles. hacer para desarrollar relaciones Agora, sólidas con este segmento? No nos olvidemos del foco que de fazer para representación o desenvolver como solíamos relações ou decir relacionamentos un primer sólidos com disparador o de segmento? esta sesión, que es Vamos cómo podemos lembrar hacer que para um tener dos relaciones primeiros más disparadores da sessão é como poderíamos interesantes fazer con para ellas a ter largo plazo y que relações no quede mais solo en una mera interessantes com transacción eles e que realizan elas los no niños longo un par de prazo e veces que al não mes, como seja sabemos. apenas uma transação que as crianças fazem Para eso alguma nosotros vez por trabajamos mês. con un framework estratégico en el cual Para hacemos un isso, nós análisis en trabalhamos com profundidad um de framework tres ejes estratégico, onde principales. Por un fazemos lado uma tenemos la análise audiencia, profunda que sobre analizamos la três eixos profundidad, principais. sus Primeiro, a intereses, los audiência, que é dispositivos, las distintas analisada em plataformas, cuáles son sus profundidade, os motivaciones interesses, y os también cuáles son dispositivos, as sus plataformas, preocupaciones, as motivações e más allá também de lo que quais são son as suas los preocupações, datos demográficos, ¿no? De mas realidad. além Por do otro que são lado, os tenemos dados el eje de lo demográficos. que es la industria Por outra y la parte, temos marca o eixo da el indústria cliente para e el a cual estemos marca trabajando, entender cuál es la do preferencia de los cliente para niños o ante las distintas qual nós marcas, cuál es el gasto que se trabalhamos, da, para ya entender a sea propio preferência das o de los crianças padres perante as o la diferentes influencia que marcas, reciben de sus hijos as en esta despesas industria y próprias particularmente en ou las dos distintas marcas, pais por entendiendo causa da influência cuáles son, dos perdón, los territorios de filhos comunicación e também com as propios, diferentes pero también de marcas, la entender competencia. quais são os Y por territórios de último, el comunicação contexto. próprios e Obviamente que também los niños da viven concorrência e, inmersos en finalmente, una o cultura contexto. y Obviamente, hay as distintas crianças tendencias estão que se dentro van de uma insertando a cultura nivel e tem cultural diferentes en los niños, hay que tener en cuenta tendências cuál que es vão el estado en el que se aparecendo em encuentra nível la categoría, por cultural nas ejemplo, en términos crianças. Temos económicos que dentro de un considerar país, o estado cómo se da están categoria em manejando las termos inversiones de econômicos medios de um también en este país, contexto, cuáles son como los é que se principales maneja o rubros, investimento de y demás mídia, cuestiones que son realmente quais são claves para que as podamos principais desarrollar insights específicos mídias que den e também justamente en el clavo con questões-chave para desenvolver lo insights fundamental y lo más específicos relevante en el cual para vamos a poder plantar las bases sermos de la bem claros estrategia em para poder termos empezar a do mais construir estas relevante relaciones duraderas para con los chicos. criar os Y todo alicerces esto da se basa estratégia para en desenvolver realizar essas estas relações estrategias a partir de los duradouras com as datos. Los crianças. datos son fundamentales E para que as nosotros estratégias podamos nascem realizar dos estas dados, que são estrategias, y nosotros fundamentais tenemos para distintas nós fuentes de fazermos essas información, como podrían ser estratégias. fuentes E de, nós están temos basados diferentes principalmente en fontes de medios informação que tecnológicos y eu vou fuentes compartilhar com tecnológicas, vocês, pero también en baseados data na experta específica. tecnologia, mas também Nosotros tenemos em distintas dados especialistas do plataformas en las cuales segmento. podemos Nós tener temos información diferentes de primera mano, plataformas data de nas primera mano quais y temos hasta informação siempre de data primeira que mão, dados de respeta la primeira mão, privacidad e sempre são de los dados que usuarios y respeitam está a 100% alineado a las privacidade dos diferentes relaciones, usuários que de paso les cuento también e con Tom Teman, 100% nuestro head del equipo alinhado às de App diferentes Operation, tiene una regulamentações, e sesión como específica de fala o esto que pueden Pedro, o revisar head da para nossa meterse más en equipe el tema. Pero de esto da data operations, que que vai ter uma valida sessão sobre isso para falar bem cómo es sobre la o assunto, actividad mas todos esses de un dados usuario validam anónimo como é que é a parte de este atividade de um segmento. usuário Nosotros anônimo hacemos que é eco de la parte desse actividad que tenemos a segmento. través de las distintas E campañas, nós realizamos distintos pegamos essa benchmarks, atividade que nós ajustando temos esta através das información diferentes para luego campanhas sacar com distintos benchmarks e nós aprendizajes. Luego tenemos cadastramos toda a Company Data informação y para data de la depois audiencia obter que as se basa en mensagens. nuestros Depois partners, que temos son
ser compartilhada e da audiência que nos fornecem os nossos partners, parceiros, os publishers que criam o conteúdo e que sempre estão um passo mais além no tocante às tendências do entretenimento das crianças, e essa informação que 100% respeita as regulamentações é compartilhada conosco para nós entendermos onde que estão as crianças hoje e qual é a tendência futura. Depois temos dados de terceiros, as campanhas de performance, e uma coisa bem interessante que nós usamos na equipe de Market Strategy é a informação fornecida por o nosso partner, as Kids, que desenvolve diferentes insight portals, assim se chamam, em cada um dos países da região, e também temos a possibilidade de fazer alguns estudos ad hoc para entender bem em profundidade esses 3 eixos que eu já falei de audiência, contexto e indústria, para entender quais são esses perfis dos nossos usuários, seus interesses, como conectar com eles e como ser relevantes para eles. E aí, para que conheçam um pouco o nosso portfólio de entregáveis, a nossa carteira, que poderia estar mais orientada a se posicionar como um partner de negócios para entender a indústria em profundidade, fazendo análise por trimestre ou por ano dos nossos clientes, performance na mídia, mas também no mercado, e fazer análise para datas especiais, especialmente para crianças, Dia das Crianças no Brasil, por exemplo, e Natal também, que são 2 datas bem importantes. Também temos o DNA das crianças e adolescentes através do nosso parceiro As Kids. Nós podemos desenvolver profiling de usuários sem nome, mas entendendo qual é o espírito desse público que nós queremos alcançar com as nossas estratégias. Também fazemos diferentes análises e updates por trimestre ou por quadrimestre das crianças. Também disponibilizamos as últimas tendências do segmento. Também podemos ter sessões mais tipo educacionais para aqueles clientes que estão começando a entrar no ecossistema de Kids and Teens, para que possam entender quais são as regras para conectar com eles, porque é bem diferente do que estamos acostumados com os adultos, e também quais são as best practices do segmento. E, finalmente, a última recomendação da equipe de design, Alejandro Sánchez, que vai ter uma sessão especial sobre best practices para conectar com crianças e adolescentes. E já mais alinhado com a mídia, nós temos análises de performance. E agora sim, para encerrar e fazer um resumo, seria bom que vocês pudessem ter um overview geral do que nós temos para oferecer. Temos soluções que estão desenvolvidas na base de research, mídia e criatividade para ajudar a gerar oportunidades para conectar com o segmento, fornecendo experiências de conteúdo inovadoras e relevantes através de diferentes formatos e diferentes publishers que nós podemos acessar para que as crianças possam ver as nossas peças criativas e, finalmente, fazer o delivery de todas as campanhas em um entorno totalmente seguro para conseguir também aprender com as campanhas como foi. Então, isso aí é tudo. Espero que tenham gostado, que tenha sido interessante, e tem meu e-mail aí na tela. Então, se tiver alguma dúvida, podem me mandar um e-mail. Muito obrigada!